Os judeus dos nossos dias, eles têm duas expressões que eles frequentemente associam às lições aprendidas do Holocausto nazista e da opressão que eles sofreram sob outros regimes, outros genocídios, outras opressões. As duas expressões são nunca mais e nunca esquecer. Nunca mais e nunca esquecer. A ideia por trás da expressão nunca esquecer é que a memória da tragédia sofrida por milhões de judeus ao longo do século XX pode ajudá-los e nos ajudar a prevenir que novos massacres como aqueles voltem a acontecer. Judeus por todo o mundo se dedicam a construir memoriais, praças, estátuas, placas, esculturas, museus. E todos esses memoriais são construídos para nos lembrar constantemente das atrocidades que seus pais e irmãos sofreram pelo mundo. E esses memoriais nos ajudam a nunca esquecer. Meus irmãos, a Bíblia também enfatiza muito a importância da memória e a importância de nunca esquecer. Em muitos lugares, a Escritura nos convida a nós nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós. Em muitos lugares, a Escritura nos convida a nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós. Talvez você se lembre imediatamente de Deuteronômio 6, quando Deus diz a Israel: guarda-te para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Talvez você se lembre de Lamentações de Jeremias, quando o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou talvez no lugar mais conhecido de todos, você se lembra do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas existem outros lugares, irmãos, onde a Escritura fala não sobre nós nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós, mas às vezes as Escrituras nos falam sobre a memória de Deus, sobre o fato de que Deus se lembra de nós. O nosso Salmo fala das duas coisas. O nosso Salmo nos fala de como nós nos lembramos de Deus e de como Deus se lembra de nós. E eu vou defender que o foco, na verdade, está na segunda ideia, na maneira como Deus nunca se esquece do seu povo. Esse é um salmo que intercala louvor e lamento. Nós já vimos alguns salmos de lamento no início desse livro, e nós vimos também alguns salmos de louvor. Esse salmo desafia os estudiosos porque ele mistura as duas coisas. Ele começa como um salmo de louvor e da metade para frente ele prossegue como um salmo de lamento, um salmo em que o salmista roga a Deus por socorro nas suas angústias e aflições. É interessante que se você olhar para o salmo de número 10, você vai ver que o salmo de número 10 é um dos poucos que não tem uma epígrafe, ele não tem nenhuma informação sobre quem é o seu autor. E existem muitas semelhanças entre o salmo 9 e o salmo 10, e juntos esses salmos formam um acróstico imperfeito. E por isso o que significa dizer que cada dupla de versos no texto hebraico começa com uma das letras do alfabeto. Então, se a gente pegar o Salmo 9 e o Salmo 10 juntos, eles vão nas letras do alfabeto hebraico de A a Z, com algumas letras puladas. E isso tem levado muitos a defender que esse salmo, na verdade, ele foi escrito como um par. Esses dois salmos foram escritos como um par e foram escritos para serem cantados juntos e meditados em conjunto. Hoje nós vamos focar no Salmo 9, nessa mistura que vai de louvor a lamento, de lamento a louvor. E nós vamos ver que nessa mistura de louvor e lamento, o rei Davi, ele faz um movimento interessante, no qual ele ora, às vezes, pelo seu próprio livramento individual, como rei que está sendo perseguido por muitos inimigos, e às vezes ele suplica pela salvação de todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Uma das marcas desse salmo é a mistura do eu com o nós, do salva-me com o livra-nos. Há uma unidade entre o destino do rei e o destino do povo do rei. E nós vamos ver, irmãos, nesse salmo, então, que por causa da sua aliança, Deus jamais se esquece de proteger e preservar aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Por causa da sua aliança, das suas promessas e do vínculo que Ele estabeleceu conosco, Deus jamais se esquece de proteger e preservar aqueles que estão unidos a Cristo pela fé.
Eu quero usar esse tema da memória, ou esse tema da lembrança, como o nosso foco para entender este salmo. E nós vamos ver esse tema da lembrança em 3 partes. Nos versos 1 a 6, nós vimos que Deus se lembra de livrar o rei. Deus se lembra de livrar o rei. Na verdade, o texto começa com a lembrança de Davi. Davi começa no verso de número 1, declarando o seu louvor, e ele diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ele se lembra de todos os feitos gloriosos e maravilhosos de Deus, os grandes livramentos que ele já tinha recebido do Senhor. Ele não está falando simplesmente de coisas pequenas, como tantas vezes quando nós passamos debaixo de uma mangueira e saímos ilesos, mas ele estava falando de coisas grandiosas, da perseguição de Saul e talvez da perseguição de Absalão, seu filho, das lutas contra os filisteus, de tantas e tantas batalhas nas quais ele parecia ser o perdedor, e Deus enfim lhe concedeu vitória. E essa lembrança do livramento que Deus tem lhe dado no passado desperta no salmista louvor e alegria. Ele diz: louvar-te-ei de todo o meu coração, cantarei, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. É um louvor alegre, exultante, e a lembrança do que Deus fez pelo salmista, pelo rei, o move por completo. Ele diz: eu te louvarei de todo o meu coração. Quais são as razões para o louvor de Davi? Por que ele resolve contar e cantar todas as maravilhas de Deus? É porque ele não se esquece de como Deus jamais se esqueceu dele. Ele se lembra de como Deus sempre se lembrou dele. Veja comigo os versos 3 e 4. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Se você já leu o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, você sabe que Davi era um hábil guerreiro, ele era um homem valente, ele sabia manusear armas, ele era um homem poderoso em batalha. Mas quando Davi olha para a sua própria história, ele olha para cada vitória que ele teve e reconhece que, na verdade, os inimigos não estavam fugindo dele, mas de Deus. Os inimigos, ele diz, somem-se não da minha presença, mas da tua presença. Provavelmente ele se lembrava do que tinha acontecido quando ele enfrentou a sua primeira batalha como um jovem israelita, quando ele, levando o lanche, a marmita de seus irmãos, ele olha para aquele homem gigantesco, Golias, provocando a nação de Israel, desafiando a todos e zombando do nome do Senhor, e como ele, pequeno, com pedras nas mãos e uma funda, havia derrubado o gigante. Davi nunca achou que ele era forte diante de Golias, mas ele diz, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, mas é daqueles que confiam no Senhor e o temem. Davi olha para a sua própria história e diz, cada vitória na minha vida, cada inimigo que fugiu da minha presença foi posto para correr, não pela minha espada, não pelos meus homens de guerra, não pelos meus valentes, não pelos meus guerreiros escolhidos, mas pela obra do Senhor, pelo livramento do Senhor. É da presença de Deus que eles somem. Davi olha ainda para a sua vida e ele diz, Deus é quem é o meu defensor, Ele é o meu juiz, Ele é o meu protetor, é Ele quem sustenta o meu direito e a minha causa. Ele diz no verso de número 4. Deus é esse juiz, sentenciando em favor do seu servo, o rei. Qual foi a sentença de Deus? Quando Davi foi atacado pelos seus muitos inimigos, quando ele foi oprimido pela violência dos seus adversários, como foi que Deus julgou? Qual foi a decisão de Deus? Deus julgou Davi inocente e os seus inimigos culpados. Veja os versos 5 e 6. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome.
quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Aqui nós vemos pela primeira vez com clareza nesse salmo que Davi não está falando de uma disputa pessoal que ele enfrentou com um inimigo. Aqui não é uma questão particular, Davi não está falando aqui como um homem privado, mas como um rei, como um homem público. A disputa que ele menciona aqui é entre nações, é entre o povo de Deus e as nações ímpias. E a primeira vez aqui no verso 5, em que a palavra nações aparece nesse salmo, ela vai aparecer de novo mais para frente, mas não se trata de uma disputa entre dois homens, não são dois colegas de trabalho que não se dão bem, mas são dois reinos em conflito, duas cidades opostas umas às outras, são as nações ímpias contra o povo de Deus. É uma guerra entre aqueles que querem a fama do seu próprio nome e aqueles que exaltam o magnífico nome do Senhor, como nós vimos no Salmo de número 8, semana passada. É uma disputa entre aqueles que constroem cidades para que a sua memória jamais seja apagada e aquele que vive como um estrangeiro e um peregrino nesse mundo. Qual é o final dessa guerra? Como é que ela termina? Nesses dois versos, 5 e 6, Davi conta para nós o desfecho de tudo que ele já experimentou. Em cada uma de suas batalhas, as nações foram repreendidas e a nação de Israel triunfou. Os ímpios pereceram e os justos foram protegidos. O nome dos pagãos foi apagado e o nome de Davi tem sido estabelecido no meio da terra. As cidades deles viraram ruínas e a memória deles será esquecida, mas a Davi Deus prometeu que o nome dele não será apagado e que a sua casa será estabelecida para sempre. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus se lembra de livrar o rei em todas as batalhas que o rei enfrentou. Deus não se esqueceu deles. Pelo contrário, Deus apagou a memória dos outros povos, ele apagou todo o registro da existência dessas nações. A partir do verso 7 até o verso 14, nós vemos um outro aspecto dessa lembrança. Nós vemos nos versos 7 a 14 que Deus se lembra de socorrer o povo do rei. Deus se lembra não apenas de livrar o rei, mas agora ele se lembra de socorrer o povo do rei. A linguagem da guerra dos versos anteriores pode parecer para alguns de vocês inapropriada para Deus. Como assim Deus é um guerreiro? Essa é uma imagem muito clara nos Salmos. Deus é um poderoso e valente guerreiro. Ele é descrito cavalgando, ele é descrito empunhando espada, ele é descrito afiando flechas, empunhando um arco e despedaçando e despejando flechas nos seus inimigos. Ele é descrito como um guerreiro, nós já vimos isso. Mas é importante nós entendermos que Deus não é um guerreiro injusto, um guerreiro violento, um guerreiro em busca dos seus próprios interesses simplesmente, mas os versos 7 a 10 nos mostram que essa guerra na qual Deus entra é uma guerra justa, é uma guerra na qual ele entra para libertar um povo oprimido e aflito. Veja que no verso 7, Davi faz questão de deixar isso claro: o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Não são simplesmente os caprichos de um rei irado, mas é um Deus que zela e cuida daqueles que são oprimidos, daqueles que são aflitos. Deus nunca é injusto no seu julgamento. O seu trono é estabelecido em justiça, os seus juízos são marcados por equidade e retidão, suas decisões são sempre perfeitas e por isso delas não cabe recurso, porque não há ninguém mais justo que possa rever as suas decisões. Nesses versos 7 a 10 fica ainda mais claro, irmãos, que não é apenas o rei Davi que é alvo do livramento de Deus. O povo do rei é que está no foco do socorro aqui. Veja comigo nos versos 7 a 10 como esse povo é chamado. No verso 9, o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Eles são oprimidos, mas Deus é uma fortaleza para abrigá-los.
Deus é um lugar seguro para eles nos dias de tribulação. No verso 10, esse povo é descrito como aqueles que conhecem o nome do Senhor, que buscam o Senhor e que confiam em Deus. E Deus nunca os desampara. Deus nunca os desampara. Os versos 11 e 12 estão no centro do Salmo. Eles são o meio, o foco da mensagem desse Salmo. Veja comigo o verso 11. Cantai louvores ao Senhor. Davi, continuando o seu tom de louvor, ele diz: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Esse é o foco do Salmo. Na verdade é um duplo foco. Veja que de um lado existe uma convocação ao louvor de Deus pela certeza da sua proteção e preservação. O salmista diz: cantai, proclamai aos povos. Cantai e proclamai o quê? O fato de que Deus certamente protegerá, preservará e salvará aqueles que pertencem a eles. Mas ao lado dessa convocação para o louvor, existe um lembrete de que essa certeza da salvação de Deus, do socorro de Deus, se deve ao caráter de Deus. Veja que Deus é descrito aqui como aquele que requer o sangue. Se você conhece o Antigo Testamento, a sua mente é imediatamente levada de volta para Gênesis capítulo 4. Para aquela cena do primeiro homicídio, quando aquele homem injusto, Abel, foi morto pelo seu irmão Caim. E o Senhor se aproxima de Caim e diz: onde está Abel, o teu irmão? Caim responde com insolência: acaso sou eu tutor de meu irmão? E o Senhor responde a ele: o que foi isso que fizeste? Pois o sangue do teu irmão clama da terra contra mim. Deus é o vingador de sangue de Abel. Ele vem para requerer o sangue das mãos do seu algoz, do seu próprio irmão. O resto das Escrituras continua a falar de Deus com essa linguagem, irmãos. Deus é um Deus que vinga o oprimido. Deus é um Deus que se levanta para fazer justiça àquele que é vítima da violência e da aflição. Deus se lembra do seu povo, mesmo quando o povo de Deus parece esquecido, debaixo de opressores violentos e sem misericórdia. Você avança de Gênesis para Êxodo e você vê os filhos de Jacó trabalhando pesadamente sob a opressão de um faraó que não conhecia José. O suor deles cai no chão, a lágrima deles escorre pelo seu rosto, e o Senhor então se levanta para requerer o sangue deles. No capítulo 3 de Êxodo, no capítulo 2 de Êxodo, o Senhor diz: o clamor deles subiu a Deus, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a condição deles. Ele é o vingador de sangue, aquele que requer o sangue do homicida e do opressor. Ah, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Irmãos, nós precisamos acabar com essa bobagem de que existe, bobagem para não dizer heresia, de que existe um Deus no Antigo e um Deus no Novo Testamento. É o mesmo Deus, o mesmo caráter, as mesmas obras, apenas na progressão da revelação. Você pode então ir lá para Tiago capítulo 5 e no verso 4, Tiago usa a mesma linguagem, falando dos senhores, dos patrões que oprimem os seus empregados. Ele diz: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está clamando. O clamor dos ceifeiros penetrou até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus é vingador da injustiça. Deus requer o sangue do homicida. Ele requer a paga daquele que deve o salário do servo. Ele requer liberdade daquele que oprime um escravo. E Davi diz aqui: eu cantarei louvores, eu entoarei ações de graças ao nome de Deus, eu proclamarei entre os povos os seus feitos. Por quê? Porque Deus vai endireitar toda injustiça. E aí logo depois desse que é o foco do Salmo,
ainda dentro dessa sessão que vai do verso 7 a 14, Davi passa a orar. Ele sai então do louvor e entra no lamento, na petição, na súplica. O que é que Davi pede aqui nesses versos? Veja o verso 13: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Ele suplica por si e pelo povo, ele diz: Senhor, mostra a tua graça, mostra o teu favor. E qual é a confiança de Davi? Ele confia que Deus enxerga a sua aflição e que Deus o arrancará dos portões da própria morte. E Davi promete a Deus, ele faz um voto a Deus, que se ele for salvo da morte, que se ele atravessar esses portões da morte, ele vai até outros portões. Ele diz: eu vou às portas da filha de Sião, isto é, da cidade de Jerusalém, para dar louvores a Deus. Veja, um homem em aflição. E a morte aqui é descrita como uma cidade que tem portões de entrada, mas não de saída. E Davi ora a Deus: Senhor, se o Senhor abrir para mim um portão pelo qual eu possa atravessar a morte, eu irei até as portas da filha de Sião, para dar louvores ao nome do Senhor. Deus se lembra de livrar o rei. Deus se lembra de socorrer o povo do rei. Então, a partir do verso 15... Davi nos mostra que Deus se lembra de destruir os povos que rejeitam o rei. Deus se lembra de destruir os povos que rejeitam o rei. Esses versos vão focar muito mais nas nações que foram mencionadas lá no verso 5 pela primeira vez. Eu quero que você entenda, veja, ele vai falar muito sobre a destruição das nações. Veja no verso 15: afundam-se as nações na cova que fizeram. Veja o verso 17: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Veja no verso 19: levanta-te, Senhor, sejam as nações julgadas na tua presença. Ele pede pela destruição das nações, mas não é sem motivo e não é com um desejo egoísta de vingança. O salmista não deseja a destruição das nações por nada. Pelo contrário, olhe de novo para o verso 11: proclamai entre os povos os seus feitos. O salmista deseja a salvação das nações. Ele deseja que as nações e todos os povos venham até Sião e se juntem a ele nesse louvor universal ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Altíssimo. Ele quer que as nações venham se refugiar a Deus. Ele quer que as nações subam ao Monte Sião para aprender de Deus e do seu rei. Mas se as nações não se refugiarem em Deus, se as nações não procurarem abrigo no Rei ungido, no Filho de Deus, o que vai acontecer com elas? Qual vai ser o desfecho, qual vai ser o destino? Nos versos 15 e 16, Davi diz que do alto da sua violência e astúcia, as nações cairão nas próprias armadilhas que armaram. É engraçado, nós já vimos isso nos Salmos. Nós vimos isso no Salmo 7. O ímpio cai na própria armadilha que ele preparou. Ele arma, ele coloca a bala da roleta russa, mas é na vez dele que o tiro é disparado. Ele se levanta e do alto da sua astúcia, do alto da sua violência, ele cai na própria armadilha que armou. Nos versos 17 e 18, Davi diz mais. Davi diz que do alto da sua presunção e orgulho, elas serão lançadas para o mais profundo abismo, o próprio inferno, e serão esquecidas, ao passo que os pobres e os necessitados serão lembrados, preservados e protegidos para sempre. Veja o verso 17: os perversos serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Por fim, nos versos 19 e 20, Davi diz ainda mais. Davi diz que do alto do seu poder, essas nações se rebaixarão diante do poder incomparável de Deus, quando ele se levantar para julgar os mortais. É interessante essa expressão do verso 19: levanta-te, Senhor,
Talvez você se lembre que essa era a frase que Moisés usava no livro de Números, quando a arca começava a se mover, o templo era desarmado. A frase que os israelitas tinham de dizer era: levanta-te, Senhor. Está lá em Números 10, 35. Levanta-te, Senhor, e sejam desbaratados os inimigos da tua presença. E ao mesmo tempo a palavra mortal que nós temos aqui é uma palavra que denota a humilhação do nosso estado humano, da nossa natureza humana. Essa é uma palavra que aparece no Salmo 8, mas a nossa Bíblia traduz como homem. No verso 4 do Salmo 8, quando Davi pergunta: que é o homem que dele te lembres? É a mesma palavra que aqui no Salmo 9 é traduzida por mortal. Que é o mortal que dele te lembres? Mas é interessante que há uma inversão. No Salmo de número 8, Davi louva a Deus pela maneira como Deus eleva o homem mortal do pó para a dignidade de um rei. Deus pega esse homem que não é nada em si mesmo e o eleva ao domínio sobre as criaturas. Mas aqui as nações fazem o oposto. Elas se levantam com orgulho contra o Senhor e contra o seu ungido. E o Senhor derruba essas nações da glória ao pó. No Salmo 8, do pó à glória. No Salmo 9, da glória ao pó. Essas nações se levantam contra o Senhor. Quando o Senhor se levanta, Ele é muito mais alto do que elas. E Ele então as lança por terra. E elas veem que não passam de mortais. Meus irmãos, existem 3 aspectos desse salmo que chamam a nossa atenção, que podem nos ajudar a aplicar esse salmo melhor às nossas vidas. Depois de termos exposto o salmo em sua totalidade, eu queria chamar a sua atenção para 3 aspectos aqui que são fundamentais para nós aplicarmos esse salmo à nossa vida. O primeiro aspecto é o seguinte: perceba, olhe comigo para o verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Perceba que quando o salmista diz que Deus não desampara os que o buscam, isso não significa que o homem que busca a Deus não passa por tribulações. Muito pelo contrário. O povo de Deus é descrito aqui com muitas palavras que denotam tribulação e sofrimento. Se você olhar comigo no verso 9, o que confia a Deus é chamado de oprimido. É aquele que passa por horas de tribulação. No verso 12, esse homem é chamado de aflito. No verso 13, ele é dito que ele passou por sofrimentos, que ele é odiado pelos seus inimigos e que ele atravessa as próprias portas da morte. No verso 18, ele é chamado de necessitado e, mais uma vez, é chamado de aflito. Veja, esse é o homem que busca a Deus, que confia em Deus e de quem o salmista diz: o Senhor não desampara os que confiam nele. Isso não significa que ele não passa por aflições, sofrimentos, opressão e até mesmo que ele se coloca aos portões da morte. Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos incluir as tribulações na visão que nós temos do homem de Deus, na visão que nós temos do homem abençoado por Deus, na visão que nós temos do homem a quem Deus não desampara. Nós precisamos, irmãos, abrir mão e tirar da nossa vida essa ideia diabólica e satânica de que um homem que não é desamparado por Deus é um homem rico e saudável e popular e amado e querido por todos. Não, aqui nós temos o homem a quem Deus não despreza e esse homem é colocado na boca da morte para ser tragado por ela. Esse é o homem a quem Deus não desampara. No nosso retrato falado de um homem de Deus, nós precisamos colocar essa característica. Ele é um homem aflito, ele é um homem oprimido, ele é um homem que passa por sofrimentos e tribulação e que às vezes é colocado nos portões da própria morte. Nós precisamos abraçar essa realidade como um aspecto ensinado por esse salmo. Um segundo aspecto que nós precisamos observar é o seguinte: o salmista várias vezes estabelece um contraste entre Deus se lembrar do seu povo, daqueles que confiam nele e o buscam, e Deus se esquecer das nações que o rejeitam.
Deus se lembra do seu povo e ele apaga a memória das nações. Ele tira da terra todo vestígio dessas nações que não confiaram nele, que o rejeitaram. E nessa mesma linha, esse salmo também estabelece um contraste paralelo entre a experiência do aflito e dos perversos diante da morte. Eu queria que você observasse isso comigo no salmo. No verso 17, veja o que é dito: os perversos serão lançados no inferno. E a ideia de que eles não vão sair de lá. O perverso será lançado no inferno, no abismo. Agora volte comigo para o verso 13. Ele diz: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Observe a diferença. O perverso é atirado no inferno para não mais sair de lá. Mas o rei ungido, ele vai passar pela morte, mas vai ser levantado dela para proclamar os louvores de Deus em Sião. Não deveria nos surpreender, irmãos, que muitos estudiosos desse salmo ao longo dos séculos, desde a Idade Antiga até o presente, muitos estudiosos enxergam aqui uma relação direta entre a experiência de Davi e a experiência do Senhor Jesus Cristo. Davi foi levantado das portas da morte, metaforicamente. Ele esteve prestes a morrer muitas vezes. Ele quase foi assassinado em vários conflitos. Mas por fim ele foi levantado. Ele foi levantado num trono em Jerusalém. Ele construiu um palácio no Monte Sião. E ele foi colocado por Deus ali como o grande rei de Israel. Ele vai ser lembrado por todas as gerações depois da sua morte como o grande rei que Israel teve, até a chegada do grande rei ainda esperado. Davi foi levantado dos portões da morte e entrou em Sião para proclamar os louvores de Deus e se regozijar na salvação do Senhor. Mas ele passou pelas portas da morte, como eu disse, apenas metaforicamente. Quando ele entrou na morte, literalmente, a sua ossada permaneceu ali até os dias de Jesus. Os judeus ainda sabiam onde ficava o túmulo de Davi. E ele continuava lá, suas cinzas, seu pó continuava naquele sepulcro. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi levantado das portas da morte, literalmente. O sangue dele foi derramado na cruz. Mas em seu clamor ao Pai, quando ele clamou: compadece-te de mim, Senhor, ele foi ouvido pelo Pai. O Pai teve compaixão dele. O Pai ouviu a sua oração. E afinal, no terceiro dia, o Pai o ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E ele, Jesus Cristo, se levantou para proclamar os louvores de Deus no meio dos seus discípulos. Ele se levantou e foi às portas de Sião, não mais a Sião literal, mas ele foi até os seus 11 apóstolos proclamar os louvores de Deus. E ali ele reconstituiu a comunidade do Monte Sião e proclamou os louvores do Senhor e se regozijou na sua salvação. Ele foi liberto das portas da morte e levado às portas da filha de Sião. E assim como nesse salmo, irmãos, Davi intercala súplicas pelo seu próprio livramento com súplicas pela salvação do seu povo, a vitória de Cristo sobre a morte é misturada, está unida à nossa própria vitória sobre os poderes da morte e do inferno. Quando Cristo clamou ao Pai para que ele fosse liberto da morte, ele estava também clamando para que nós fôssemos libertos da morte. E quando o Pai ouviu a oração de Cristo e o levantou do sepulcro no terceiro dia, nós ali ressuscitamos com ele, e a nossa ressurreição final foi prometida e assegurada na ressurreição de Cristo. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, assim nós ressuscitaremos com ele também. Assim como ele vive, nós viveremos também. Assim como ele está assentado à direita de Deus Pai, um homem no céu, assim nós estaremos na presença de Deus nos céus para todo o sempre, na eternidade.
Essa é a união que o escritor de Hebreus faz lá em Hebreus 2, quando ele diz que Cristo, pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele atravessou os portões da morte e saiu do outro lado e foi para os portões da filha de Sião. E assim como ele vive, assim como ele passou por essa experiência, nós passamos também unidos a Cristo. Considere, meu irmão, a pessoa e a obra de Cristo revelados a nós neste salmo. Considere como Deus não se esqueceu de Cristo na sepultura, como Ele se lembrou do seu Filho ressuscitando dentre os mortos. E considere como Deus certamente não se esquecerá de nós. Pense na ressurreição de Lázaro, como Cristo proclamou ali essa verdade, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E veja como ele chama Lázaro pelo nome, e Lázaro sai do sepulcro para a vida. E lembre-se que essa é apenas uma imagem do que vai acontecer naquele último dia. Naquele último dia, a Escritura diz: todos os quatro cantos da terra trarão os seus mortos, o mar trará os seus mortos, de todos os lugares onde Cristo tiver um dos seus eleitos sepultado, aquele irmão ou aquela irmã se levantará das profundezas do abismo, das cinzas onde foram queimados, de todo e qualquer lugar onde nós tivermos sido esquecidos pelo mundo. Cristo continua sabendo onde está cada partícula de poeira que Ele vai usar para nos reconstituir e nos ressuscitar naquele último dia. Assim como Ele atravessou os portões da morte, nós atravessaremos também. E assim como Ele entrou nas portas, foi até as portas da filha de Sião, a cidade de Jerusalém, nós entraremos nas portas da Nova Jerusalém para proclamar os altos louvores de Deus para todo o sempre. Existe um terceiro aspecto desse salmo que nós não podemos esquecer. Esse salmo tem um profundo conteúdo ético. O que isso significa? Isso significa que uma das principais coisas que o salmista quer fazer aqui com esse salmo é instruir os ouvintes a escolherem um de dois caminhos. Veja, Davi está falando aqui primeiramente ao povo de Israel. Ele canta para o povo e com o povo. Ele diz: o Senhor não se esquece daqueles que confiam nele. O Senhor não desampara aqueles que o buscam. Mas ele também quer proclamar essa verdade às nações. Assim como no Salmo de número 2, beijai o Filho para que não se irrite. Aqui Davi está proclamando às nações: venham a Cristo, venham ao Filho de Deus, venham ao Rei ungido e se refugiem nele. E se vocês escolherem o caminho do Filho, vocês serão salvos. Vocês passarão da morte para a vida. Mas se vocês continuarem no caminho da perversidade, no caminho da opressão e da violência, vocês serão lançados no inferno. Este salmo foi escrito como um alerta para Israel e para todas as nações, de que esses dois caminhos são oferecidos: o caminho de confiar em Deus, de buscar o Senhor, de conhecer o nome do Senhor, e o caminho da opressão, da violência, do desprezo de Deus e do esquecimento de Deus. Davi queria que Israel escolhesse o caminho da confiança em Deus. Davi queria que as nações escolhessem o caminho do conhecimento de Deus. E o Espírito Santo quer que cada um de nós, irmãos, escolha esse mesmo caminho hoje. O caminho de buscar o Senhor em Cristo. O caminho de se refugiar no Filho de Deus. O caminho de colocarmos a nossa fé e a nossa confiança naquele que por nós morreu e ressuscitou. Confia em Jesus Cristo hoje e você será liberto do poder da morte e passará para a vida. Mas se você permanecer se esquecendo de Deus, no último dia Deus apagará da terra todo vestígio do teu nome e você será lançado no mais profundo abismo. Confia em Cristo. Busca o Senhor,
Seja como aqueles que são descritos no verso 10, que confiam, que conhecem e que buscam o nome do Senhor. Não seja como aqueles descritos no verso 17, aqueles que se esquecem de Deus. É interessante, irmãos, que nós estamos vendo um movimento interessante em nossos dias. Eu falei do slogan judaico, nunca esquecer. Mas existe um movimento contrário em nossos dias, em alguns lugares do mundo esse movimento é mais forte, em que eles buscam não apenas se lembrar de algumas coisas, mas eles procuram se esquecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um movimento de destruição de vários monumentos que envolvem personagens que foram ligados à escravidão, que é uma das questões mais dolorosas para a cultura americana até hoje. E existe esse movimento de pichar estátuas, de derrubar monumentos, de trocar o nome das salas das universidades, de apagar da memória a lembrança de qualquer vestígio desses homens que não são mais vistos como heróis da nação, mas como párias, como inimigos da nação. Interessante esse movimento de lembrar e esse movimento de esquecer. Porque ele nos mostra que nós, seres humanos, nós precisamos de memoriais. Quando nós levantamos um monumento, aquele monumento é para nos lembrar do nosso passado e da nossa história, de onde nós viemos e quem nós somos. Quando nós derrubamos um desses monumentos, nós estamos dizendo, esse não é mais quem eu sou, esse não é mais quem eu quero ser, eu quero me esquecer dessa história. Nós precisamos de lembretes e de memoriais. Mas Deus não precisa de nenhuma dessas coisas. Deus jamais se esquece daqueles que pertencem a Ele. O nosso nome, é dito pelo profeta, está escrito nas suas mãos. O profeta Isaías usa uma imagem impressionante. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que esta viesse a se esquecer dele, ele diz, eu não me esquecerei de ti. Essa é a mensagem desse salmo e essa é a mensagem que o Senhor quer nos ensinar hoje, irmãos. Por causa da sua aliança, Deus jamais se esquece de proteger e de preservar aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Você crente, você que está unido a Cristo pela fé, quando você se sentir desanimado, lembre-se disto. Deus não se esquece de você. Quando você estiver aflito, oprimido, lembre-se disso. Deus não esquece de você. Quando você achar que vai ser destruído pelos inimigos, lembre-se do que o Senhor nos ensina nesse salmo. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Confie nele. Ele protegerá você. Ele preservará você até o fim. Mesmo que nós atravessemos as portas da morte, nós sairemos do outro lado para louvar ao Senhor nos portões da filha de Sião. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, que glória pertence aos filhos do Senhor. A glória de ter o nosso nome escrito não apenas no teu livro, mas nas tuas mãos e no teu coração. A glória, Senhor, de sermos continuamente lembrados diante do Senhor, jamais esquecidos do Senhor. A glória de pertencermos a Ti e de sermos preservados, cuidados, protegidos, libertos e salvos pelo Senhor. Que bênção, Senhor, é saber que nós não podemos ser arrancados das Tuas mãos, porque o Senhor se apegou a nós, que o Senhor há de nos salvar, e o Senhor há de nos vivificar, e mesmo mortos, o Senhor há de nos dar vida. Encoraja o teu povo com essas palavras, anima o cansado, Senhor, restaura as forças daquele que está sem vigor, e desafia o teu povo a te seguir, Senhor, confiando nas tuas promessas de proteção, de preservação, de livramento e de salvação. Lembra-nos do teu filho que atravessou as portas da morte e saiu vitorioso. Ajuda-nos a com coragem não temer nem mesmo a morte, mas amar o Senhor e viver para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.